A gente vai falar agora sobre uma decisão que repercutiu muito ao longo dessa última semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas dos empresários acusados de terem defendido um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença as eleições em outubro. Essa medida repercutiu após ser revelado que a quebra de sigilos não foi um pedido da Polícia Federal, mas sim do senador Randolph Rodrigues. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o professor de Direito Administrativo da PUC São Paulo, Adilson Dallari. Professor, boa noite. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Roberto. E participa dessa entrevista também nosso comentarista Alexandre Borges, acionado nesse domingo para conversar aqui com a gente. Bem-vindo, Alexandre. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Roberto. Professor, para a gente começar a entrevista, queria saber qual é a sua avaliação sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar a quebra de sigilo de empresários bolsonaristas. Olha, essa decisão é flagrantemente inconstitucional. Viola vários dispositivos constitucionais. Seria difícil enumerar tudo, mas pelo menos o sigilo das comunicações foi violado, a liberdade de pensamento, a liberdade de reunião, que não é apenas reunião física, mas é reunião também em grupo de WhatsApp. Enfim, a Constituição tem que ser interpretada de maneira atualizada, abarcando fatos supervenientes. Lá em 1988, nós não tínhamos essas reuniões que nós temos hoje. Mas, de qualquer maneira, o direito de reunião está assegurado. O sigilo das comunicações está assegurado. E isso tudo foi claramente violado. Mas, professor, só antes de chamar o Alexandre, insistir um pouco nessa pergunta, porque os especialistas ou os defensores dessa medida consideram essa decisão importante para frear ameaças à normalidade das nossas eleições ou para garantir que grupos radicais não tenham voz no dia 7 de setembro. Até que ponto o STF deve agir também para acompanhar movimentos que possam arriscar a nossa democracia? O problema é a narrativa, né? Eu estou vendo aqui, o Alexandre de Moraes se baseou num parecer de 121 páginas de um juiz auxiliar. Mas esse parecer só tem coisas muito vagas. Diz que no quadro geral das investigações, o juiz avalia que eles, os empresários, podem ter ajudado a custear produção e divulgação de notícias fraudulentas a organizações e a organização de manifestações antidemocráticas. Eu pergunto, que notícias fraudulentas? Quais? Quais são as notícias fraudulentas? Depois, quais seriam as manifestações antidemocráticas? Porque falar é muito fácil. O problema é verificar os fatos. E aí está acontecendo uma coisa muito importante, muito relevante, que as pessoas se esquecem. Esse inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, que esse é uma sequência, ele foi aprovado pelo plenário do STF num caso relatado pelo ministro Fachin. O ministro Fachin deixa claro que esse inquérito pode ter andamento desde que observado uma série de requisitos. Entre esses requisitos, eu leio aqui na letra B: seja integralmente observada a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. O que diz a súmula vinculante do Supremo Federal? Ela assegura, ela garante o acesso aos autos dos advogados. E o que aconteceu até agora? Nada. Os advogados, ninguém sabe o que tem nesse inquérito. Eu já falei há algum tempo atrás que esse inquérito é inteiramente ilícito, porque ele não tem fundamento legal. Ele está baseado num artigo do regimento interno que não autoriza isso. Então, a ilegalidade é absolutamente total. Alexandre, por favor.
Professor, boa noite. A gente está partindo de uma premissa que o ativismo judicial afeta a liberdade de expressão. Então, primeiro, para o nosso público entender o que se entende por ativismo judicial. O que é ativismo judicial? A expressão ativismo judicial, ela significa que é possível, na aplicação das normas constitucionais, dar uma interpretação extensiva, uma interpretação que vai maior, que é mais longe do que a mera literalidade. Eu acho que um exemplo deixa isso fácil, e é um exemplo que, inclusive, envolve o ministro Barroso. O ministro Barroso é um jurista, o ministro Barroso é um constitucionalista respeitável. Então, o ministro Barroso ele tem defendido essa interpretação extensiva. Então, vamos ao exemplo. Entendeu-se no Supremo, em caso relatado pelo ministro Barroso, a questão do casamento. A Constituição fala que a família é constituída pelo casamento do homem e da mulher. Muito bem, o ministro Barroso, numa interpretação extensiva, ele disse que isso poderia compreender também o casamento entre duas pessoas homossexuais. Ou seja, isso é uma interpretação extensiva, um pouco mais do que diz a literalidade da lei. Então, por uma similidade de situação, ele diz que também integra a família a união entre homossexuais. Agora, imagine se o ministro Barroso estivesse defendendo a poligamia. Obviamente, nós não estaríamos mais numa interpretação extensiva, e sim numa alteração do texto constitucional, numa violação do texto constitucional. E é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. Eu citei agora aí essa questão do acesso do advogado aos autos. O ministro Alexandre de Moraes também é constitucionalista, tem um livro específico sobre direito constitucional administrativo. Nesse livro, entre os princípios fundamentais da administração, com base no artigo 137, ele destaca o princípio da publicidade. Os atos administrativos têm que ser públicos, tem que ter acesso, o povo tem que ter, as pessoas têm que ter acesso. No entanto, ele faz um inquérito secreto, ou seja, ele está fazendo exatamente o contrário do que ele diz no livro. Eu vejo isso, vamos deixar bem claro, não com uma ignorância dos ministros, que não tem ignorância, eles são juristas, eles têm livros publicados, respeitáveis. Eu estou vendo um facciosismo político, uma intenção deliberada de alterar a ordem jurídica, de se comportar de maneira diferente daquilo que prescreve a Constituição, mas não por ignorância, mas com propósitos político-partidários. Professor, eu queria aproveitar até uma curiosidade. Quando eu perguntei de ativismo judicial, o senhor citou o ministro Barroso, e por uma coincidência, toda vez que eu pergunto a juristas sobre esse assunto, o citado é sempre o ministro Barroso. E eu até me lembro que o ministro Barroso debateu uma vez com o falecido ministro da Suprema Corte americana, Antonin Scalia, sobre esse assunto. Scalia sendo um ícone dos chamados textualistas, daqueles que seriam mais da literalidade da letra da Constituição, contra o ministro Barroso, que teria essa visão da chamada Constituição viva. Isso é uma coisa do ministro Barroso ou já está impregnado na Corte? Não é exclusivo do ministro Barroso. O ministro Barroso é um dos líderes dessa corrente que propõe essa interpretação extensiva. Do outro lado, nós temos os juristas mais conservadores que preferem preservar ao máximo a dicção da Constituição, sem alargar o seu conteúdo e, evidentemente, sem ir muito além do seu conteúdo ou contra o seu conteúdo. Uma coisa é interpretação extensiva, outra coisa é interpretação contra a legem, diferente daquilo ou contrário àquilo que a norma constitucional prescreve.
Sim, mas professor, já que a gente está falando desses limites, né? O senhor explicou o que é ativismo, o que seria ativismo judicial e como ele afetaria a liberdade de expressão, mas quais os limites dessa liberdade de expressão no sentido de manifestações que ameacem a nossa democracia? Eu insisto nessa pergunta também. O problema é saber o que ameaça a nossa democracia. A Constituição... Falar em golpe de Estado, por exemplo, ameaçaria a nossa democracia? Ora, eu aqui, nessa entrevista, eu diga, eu sou favorável a um golpe de Estado. Isso aqui é uma opinião ou é um atentado? Golpe de Estado depende de uma preparação, de estrutura, de equipamento. Meu Deus do céu, o que a Constituição mais protege é a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião. Pô, eu posso ser contrário a uma determinada corrente ou favorável a ela, isso será opinião. O que eu acho importante até agora é que não se apontou um único, exclusivo ato que pudesse representar um atestado, um atentado à ordem jurídica. Aqui se fala, né, no despacho do Fachin, que ele visaria coibir o incitamento ao fechamento do STF, ameaça de morte ou prisão de seus membros. Mas onde tem isso? Ninguém me mostrou um único ato, alguma atitude que pudesse... Só algum maluco que pudesse pensar na ameaça de morte ou prisão dos seus membros. Isso é pura narrativa. Não tem absolutamente nada a ver com a realidade e, acima de tudo, não há nenhum ato concreto, nenhuma atitude, nada que pudesse levar a essa conclusão. O mais possível que se fez até agora é a questão do financiamento daqueles empresários para a compra de bandeirinhas para o dia 7 de setembro. Que tremenda gravidade, né? Que risco para a democracia e para o Estado de Direito. Professor, eu queria pegar esse gancho, então. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele cita uns 5 inquéritos, acho que 4 ainda ativos, onde ele fala desse inquérito das fake news que o senhor já comentou, tem aquele inquérito sobre os atos antidemocráticos de 15 de março de 2020, e, ao que parece, alguns dos empresários que já eram investigados nesses inquéritos abertos, eles também estariam nesse grupo WhatsApp, onde há, então, ao que parece, na cabeça de quem pediu na Polícia Federal a autorização para busca e apreensão, etc., que essas pessoas não estariam apenas conversando livremente, que seriam pessoas que já eram alvo de outras investigações e que já teriam ligações com financiamento de atos antidemocráticos, como dito naquele inquérito falando dos atos de março de 2020, inclusive que geraram algumas prisões, como a ativista Sarah Winter, o deputado Daniel Silveira, se não me engano. Enfim, o senhor acha que isso é justificável, não é? Ou isso também é uma forçação de barra? Eu acho que é. Eu volto aqui a citar o despacho do ministro Fachin. Deve ser respeitada a súmula vinculante número 14 do STF, com acesso aos autos. Como é que nós vamos saber se existe algo de concreto ou se é pura narrativa sem examinar os autos? A mais elementar condição para que alguém possa se defender é saber do que está sendo acusado. E para saber do que alguém está sendo acusado, ele precisa ver os autos, precisa ver a documentação. Há algum comprovante, alguma prova, alguma diligência? Até agora não apareceu absolutamente nada. Nós só temos palavrório, nós só temos narrativa. Não há... Enfim, por que não se abre os autos ao acesso dos advogados? Porque se for examinar os autos, vai se ver que lá não tem nada mesmo. Professor, muito obrigada por essa... Quer concluir, Alexandre? Pode concluir. Não, é só uma última pergunta. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reclamou de não ter sido avisado antes, mas aparentemente ele fazia parte do próprio grupo, então, em tese, ele também seria alvo da investigação ou poderia ser uma parte interessada. Isso também se justifica ou não? Não, isso o
Uma coisa é o procurador ter noção do que está acontecendo, porque ele faz parte do grupo. Outra coisa é ele, na condição de Procurador-Geral da República, ter sido devidamente comunicado. Ele tinha que ser devidamente intimado, mediante uma intimação formal, com recibo, com protocolo. E isso efetivamente não tem. O ministro Alexandre de Moraes disse, não, eu encaminhei anteriormente. Agora, uma coisa é deixar um bilhete no protocolo do prédio, na portaria do prédio, outra coisa é a intimação pessoal da autoridade. Isso efetivamente não houve. Agora sim, professor Adilson Dallari, professor de Direito Administrativo da PUC de São Paulo. Obrigada pela entrevista, professor. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Roberta. Até uma próxima. Obrigado.